Oi galerinha, bem-vinda ao Sim, eu fui obrigada. E eu vou falar hoje sobre o livro Panorama Geral da Semiótica, de Inder North. O livro surgiu em 1994, a partir das anotações das aulas ministradas pelo autor. O livro inclui a história e os conceitos da semiótica, mas o autor se aprofundou mais em Peirce. O livro todo tem 5 capítulos. Eu vou falar um a um, mas vou me aprofundar mais em uns do que no outro. No capítulo 1, eu senti um texto de uma forma bem acessível, de fácil compreensão. Ele trata sobre os movimentos pioneiros da história e dos termos. Neste capítulo, ele também apresenta a diferença entre a semiótica e a semiologia. E um capítulo que parece bem a leitura do Aurélio. No capítulo 2, aqui a leitura também foi acessível. O capítulo faz uma abordagem histórica da semiótica. Lógico, eu não achei que o nome História da Semiótica seria só de enfeite, né? Ele começa pelo período greco-romano, passando pelo racionalismo, empirismo e iluminismo, até chegar ao século XXI. Nesse capítulo eu vou destacar o modelo de Platão, dos signos, pois além de ser o primeiro, ele também traz uma estrutura tríadica, usada mais à frente por Peirce. No modelo platônico é possível distinguir entre 3 componentes. Será que vem daí o amor platônico? Eu, a crush e a namorada dela? No caso da semiótica, os 3 componentes são nome, coisa e ideia. E nesse capítulo eu já consegui sair com a ideia de que são signos e sentidos. O signo é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Ou seja, o signo é a representação de alguma coisa, o qual atribuímos valor, significado ou sentido. Para Peirce, o signo está em movimento constante e dinâmico. O signo gera outro signo, que gera outro signo, assim infinitamente. Já o sentido é a compreensão de algo que foi formado através de um estímulo físico, gerando entendimento. Aqui sempre existe a relação do outro e do eu. No capítulo 3 já começa o nível aqui de abstração e complexidade é bem chata. Para falar a verdade, eu não consegui entender muita coisa por esse texto. Tanto que eu fui lá no Google e achei um texto que me ajudou pra caramba para entender essa noia de Peirce, que foi o texto O que é Semiótica, de Lúcia Santaella. Aqui no terceiro capítulo, ele relata as ideias da semiótica pisciana e suas concepções tríadicas, relacionando elas 3 tricotomias: o signo, o objeto e o interpretante. A primeira tricotomia é o signo consigo mesmo, o seu representame. A segunda tricotomia é o signo com seu objeto dinâmico. E a terceira tricotomia é o signo com seu interpretante. A cada tricotomia, Peirce descreve 3 signos segundo as categorias semipitagóricas. Tá vendo o que é trigonometria? Pitágoras não aprenda. São elas a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. Mãe, tô falando da senhora aqui, ó. Aqui eu vou tentar construir exemplos para ficar mais compreensível para vocês essa parte. Vamos lá. A primeira tricotomia organiza os signos a partir das aparências do próprio signo. Com a primeira idade, surge o qualisigno, que é a qualidade sígnica imediata, tal como a impressão causada por uma cor, uma forma, um volume, uma textura ou um som. O qualisigno é uma espécie de pré-signo. Vamos lá, por exemplo. As impressões da cor azul e rosa podem causar um indivíduo. Antes da singularização, são apenas qualisignos, meras sensações ou qualidades. Já na singularidade, aparece o sim-signo, que é o resultado da singularização desse qualisigno. Ou seja, vamos lá, se o indivíduo acha que a sensação de seriedade é do azul e de delicadeza é do rosa, é porque ele percebe essas cores como forma singular. Já na terceira idade, surge o legissigno, que parte de um sim-signo, que gera uma ideia universalizada, que é uma convenção de uma lei que substitui um conjunto de singularidade que ela representa. Ou seja, o legissigno é resultado de uma impressão
mediada por convenções, por leis gerais estabelecidas socialmente. Vamos lá para o exemplo de novo. Se eu pego a ideia do azul, que transmite seriedade, e associo ele ao sexo feminino, e que o rosa, que transmite delicadeza, deve ser associado ao sexo feminino, isso é uma conversão. É uma ideia que se tornou uma lei geral e culturalmente convencionada em nossa sociedade. Isso agora se trata de um legissigno. A segunda tricotomia, ela organiza os signos conforme a relação entre eles e o objeto que ele substitui. Vamos lá. A sua prioridade é o ícone. De forma semelhante ao qualisigno, ele representa uma parte em que se destacam alguns aspectos qualitativos do objeto. O ícone é resultante da relação de semelhanças ou analogia entre o signo e o objeto que ele substitui. Um exemplo, um retrato ou uma caricatura são semelhantes ao objeto que ele substitui. Eles são signos icônicos. Na siguridade, vem o índice. Assim como o signo, ele resulta de uma singularização. É um signo que parte de uma relação por associação ou referência. Ele evidencia um vestígio ou um indício. Por exemplo, um rastro de pneu, a pegada, um cheiro de fumaça. Não aparece como objeto, mas ele substitui o pneu, o animal e a fumaça. Mas associamos uns aos outros. Isso são exemplos de signos indiciais. Na terceira idade, o símbolo resulta como um símbolo. E ele resulta como um legissigno, uma convenção. A relação entre o signo e o objeto que ele representa é arbitrária e legitimada por regras. Por exemplo, a pomba branca é o símbolo de paz. Um retângulo verde, um losango amarelo, com círculo azul e estrelas é o símbolo da bandeira do Brasil. Mas em nenhum desses casos há relação de semelhança ou de associação singular. Trata de leis e regras convencionais. A terceira tricotomia organiza os signos a partir da sua relação com as significações desse signo. Na primeira idade a gente encontra o rema, que corresponde ao que chamamos de termo, isto é, um enunciado impassivo, de averiguação da verdade. Vamos pegar um exemplo aí. Se eu pego uma palavra menino e coloco ele fora do contexto sintático, ele é uma rema. Já na siguridade, que vem o discente, é um lugar de um termo. E aí, com ele, nós temos uma sentença. Podemos verificar seu grau de veracidade. Por exemplo, se eu pegar a palavra menino e inserir na sentença, o menino está doente. Se investigamos se o menino está verdadeiramente doente ou não, é porque a sentença não nos forneceu o motivo pelo que eu afirmou isso. Mas temos elementos para ter essa tal averiguação. Na terceira idade, o argumento existe como informação comprobatória. Não se trata mais de um discente, mas sim de um argumento. Por exemplo, a mesma sentença, o menino está doente porque apresenta manchas vermelhas e temperatura alta. Ele traz um raciocínio completo, justificado, com caráter conclusivo. Eu acho que eu vou lá na mangueira fumar para tentar entender essas coisas. No quarto capítulo, North pega as teorias de Peirce e joga na história de Alice no País das Maravilhas. E Alice através do espelho. No meu entendimento, ele escolheu essas histórias porque elas acontecem em lugares os quais as leis do espaço, tempo, da linguagem e da lógica estão totalmente abolidas. E possibilitando que Alice não só encontre signos de orientação, mas que ela também encontre signos de desorientação. Cara, eu acho que eu devia ter assistido esse filme em vez de estar lendo esse livro velho, viu? No quinto capítulo, finalmente o último, eu vou passar bem por cima, porque é um capítulo que o autor discute os pontos convergentes entre a ciência cognitiva e a semiótica e coloca em pauta as relações entre a icosinicidade e a representação mental. E por isso que eu vou passar por cima e vou terminar aqui, tá?